Não vou retornar para o livro de Gálatas, porque eu gostaria de fechar o assunto que eu comecei na semana passada, quando nós estudamos juntos sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste e a primeira pregação de Pedro na igreja primitiva, o primeiro sermão de Pedro, depois da descida do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de continuar um pouco o assunto, para a gente aprender mais um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de ler de novo Atos capítulo 2, nós vamos ler hoje a partir do verso 36. Nós vamos ler dos versos 36 a 42, tá bom? Vamos lá então? Atos capítulo 2, a partir do verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Amém, Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, louvando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado pela cruz de Cristo, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Que esse evangelho, que é poderoso para salvar, que é poderoso para nos convencer do pecado, possa continuar a cada dia, Senhor, trabalhando em nossas vidas, que nós possamos realmente responder a esse chamado de arrependimento, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Hoje, então, alguém pode fechar essa porta para mim, por favor, Carlos? Obrigado. Hoje, então, nós continuamos essa nossa jornada através do capítulo 2 do livro de Atos. E nós vamos continuar explorando esses eventos poderosos e transformadores que ocorreram na igreja. No capítulo 2, nós testemunhamos o nascimento da igreja e a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, assim como nós vimos na semana passada. O trecho que nós vamos ver hoje revela o impacto imediato do sermão pregado por Pedro e a resposta das pessoas a essa mensagem. Ele nos ensina, esse sermão nos ensina lições valiosas sobre arrependimento, comunhão e crescimento da igreja. Vamos então dar uma olhada no que nós podemos aprender hoje. O verso 37, nós vemos o povo, primeiro no verso 37, primeiro Pedro terminando o seu sermão. Pedro aqui termina o seu sermão no verso 36, então no verso 37, olha o que diz o texto. Os irmãos, ouvindo isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Veja, aqui nós já vemos a primeira coisa, o poder transformador, o poder de convicção que o evangelho dá ao pecador. O homem pecador ouve o evangelho, o Espírito Santo então trabalha em sua vida e ele então responde a esse chamado, a esse chamado de arrependimento. Então aqui nós já vemos o poder de convicção do evangelho.
Enquanto Pedro proclamava o evangelho com ousadia e convicção, irmãos, o Espírito Santo agia no coração daqueles que estavam ouvindo. As pessoas foram e voltaram-se para Pedro aflitas em seu coração. Por quê? Porque eles ouviram a mensagem do evangelho. Eles ouviram a mensagem de arrependimento. Eles ouviram a mensagem de que o Senhor Jesus, aquele que eles rejeitaram, era de fato o Messias que viria. Aquele Senhor Jesus, da qual eles foram usados para ser pregado na cruz, era de fato o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E eles então, arrependidos do que fizeram, arrependidos daquilo que negaram, arrependidos dos seus pecados, viram-se para Pedro e para os outros apóstolos e diz: então o que faremos? E agora? O que será de nós? O que será de nós? Isso demonstra o poder da convicção do pecado quando nós ouvimos o evangelho. Quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado, ele traz convicção de pecado. Quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado, ele traz convicção de que nós necessitamos de um Salvador. Nós precisamos dele. É essencial entender que essa convicção vai além de uma resposta emocional. Não é apenas um momento de emoção, não é apenas um momento de choro, não é apenas um momento de tristeza, mas é uma convicção, é uma certeza de que nós necessitamos de salvação. Hoje, então, nós devemos examinar os nossos corações. Nós devemos pedir para que Deus sonde os nossos corações, assim como Davi orou: Senhor, sonda-me e vê se existe algo que não te agrada. Nós precisamos então fazer isso. E nós precisamos permitir que o evangelho realmente penetre nesse mais profundo, nesse coração pedregoso que nós temos. E faça a diferença. E faça a diferença. Nós vemos um padrão semelhante nos sermões do Senhor Jesus, ou toda vez que ele falou ao povo. Mesma coisa, por exemplo, João capítulo 16, verso 8, o Senhor Jesus mesmo disse: e quando ele vier, falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence. É ele quem convence. Nós entregamos a mensagem, nós falamos do evangelho, mas quem convence é o próprio Espírito. Jesus aqui, ele fala do Espírito Santo, aquele que convence o mundo da sua pecaminosidade. O Espírito Santo nos revela a verdade sobre a nossa natureza caída. É ele quem nos dá esse entendimento. E a nossa necessidade de um Salvador. Além disso, o apóstolo Paulo também, quando escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 23, afirma o seguinte: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão destituídos porque todos pecaram. Esse versículo destaca para nós a necessidade do arrependimento e do perdão. Ah, pastor, mas eu já sou salvo. Pois é, então se você é salvo e acha que você não precisa se arrepender, então eu acho que você não é salvo. Se você pensa que é salvo, então você não precisa mais de arrependimento, então você está com problema. Sim, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Nós precisamos nos arrepender para herdarmos essa salvação, porque é o Espírito quem atua em nós, mas nós continuamos nesse processo de santificação. Portanto, precisamos de arrependimento diário, todos os dias, todos os dias. A convicção produzida pelo Evangelho, ela não tem a intenção, irmãos, ela não tem a intenção de nos deixar desesperados, perdidos, como se não tivesse mais jeito para nós. Pelo contrário, quando nós temos essa convicção que o Evangelho nos traz, ele nos conduz à cruz. Ele nos faz olhar para a cruz, e é lá que nós encontramos perdão, redenção e transformação. É lá que nós encontramos essas coisas. É na cruz de Cristo, vazia, porque Ele não está lá mais. Ele ressuscitou, Ele está vivo. É lá que nós encontramos essas coisas. Não é no nosso dinheiro, não é no nosso bolso, na nossa conta bancária, no meu carro, na minha casa, na minha mulher, no meu marido, nos meus filhos. Não é lá que nós encontramos, não são nessas coisas que nós encontramos isso.
É por isso que nós não temos paz, porque nós vivemos atrás dessas coisas. Nós só encontraremos paz verdadeira quando o Evangelho que nos convence dessas coisas nos levar verdadeiramente para olhar para cá, para a cruz de Cristo. Aí sim nós teremos a paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Nós teremos paz com Deus, nós teremos paz com nós mesmos e nós teremos paz com os outros. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, nós também encontramos essa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe aqui uma condição: se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos purificar. Primeiro Ele nos perdoa e depois Ele nos purifica de toda injustiça. Existe uma condição: nós precisamos confessar os nossos pecados. Essa garantia nos encoraja a responder com convicção ao Evangelho que nos é apresentado. Nós precisamos responder a Ele. Ao refletirmos sobre esses textos que nós acabamos de citar aqui, nós precisamos lembrar que quem tem poder é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho e você não tem. É Ele que nos convence. É Ele que convence o pecador. É Ele que continua trabalhando em nossas vidas. É Ele que continua a cada dia fazendo eu odiar essa pessoa que você vê quando você olha no espelho. Porque nós não podemos gostar dessa pessoa. Essa pessoa não é perfeita. Nunca vai ser, by the way. Nunca vai ser perfeita. Mas o que eu estou dizendo é que essa pessoa que nós olhamos no espelho, nós não podemos gostar dela. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos buscar transformação diária. Amanhã melhor que hoje melhor que ontem, e assim por diante. Nós não podemos estar satisfeitos. E eu não estou falando de beleza, estou falando de beiço grande, nem de cabelo, não é disso que eu estou falando. Não são dessas coisas que eu estou falando. Eu estou falando de vida transformada pelo poder do Evangelho. Então a primeira coisa que nós vimos, o poder de convicção. A segunda coisa, o chamado ao arrependimento e ao batismo. Importante. Versos 38 e 39. Pedro então respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É Ele quem chama, é Ele quem chama ao arrependimento, é Ele quem salva, é Ele quem faz a obra. Não depende de nós, não depende de mim, não depende de você, depende dEle somente. É Ele quem faz. A resposta de Pedro a essa multidão, primeiro a multidão está convicta de que precisa de um Salvador. Ela está convicta do pecado. E ele então dá uma resposta clara e direta: arrependa-se. Arrependam-se e sejam batizados. Ele os exortou a se arrependerem e serem batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Não é o batismo que perdoa o pecado, mas é o perdão do Senhor Jesus que perdoa o pecado. Esse chamado ao arrependimento, e não se limita às pessoas só daquela época, não. Ele se estende a todas as gerações. Todas as gerações. Somos chamados a abandonar nossos caminhos pecaminosos, a abraçar essa salvação que temos do nosso Senhor Jesus, e receber o dom do Espírito, para que então possamos proclamar esse Evangelho que um dia nos salvou. Nós precisamos fazer essas coisas. Esse poder do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo não aconteceu só 2000 anos atrás e ficou lá. Não, ele continua acontecendo hoje. Ele continua gerando frutos ainda hoje nas nossas vidas. É através de nós hoje que ele faz. É através de nós hoje. O chamado ao arrependimento também é encontrado em toda a Escritura. Toda a Escritura. Por exemplo, Lucas 13:3, Jesus mesmo declara: se não vos arrependerdes, de todos serão de igual modo
perecedores. Vocês vão perecer. Se você não se arrepender, você vai perecer. O arrependimento envolve uma verdadeira mudança dos nossos caminhos, mudança de coração e mudança de mente. É o conhecimento da nossa necessidade de perdão que nos faz querer alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Porque é muito fácil eu querer a minha vontade. E é o Espírito Santo quem me conduz a alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. A nossa oração não deve ser: Senhor, faça o que eu quero. Senhor, faça o que eu desejo. Senhor, faça o que está em meu coração. Não. Não. É: Senhor, a sua vontade. Senhor, alinha a minha vontade à sua, porque eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou falho, eu não consigo. Alinha a minha vontade à sua. Quando um irmão, uma irmã te dizer: irmão, faça o que você sente no seu coração, não faça, porque senão você está ferrado. Não faça. Não faça, porque o nosso coração é enganoso. Não faça o que você sente no coração, não. Faça o que o Senhor te leva a fazer. Faça o que o Senhor te dirige, te lidera a fazer. Porque se você deixar ser liderado pelo seu coração, o caminho não é outro senão a perdição. Não faça isso. O arrependimento, ela envolve, irmãos, verdadeira mudança nos nossos caminhos. Atos 3,19. Arrependo-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Como é que os nossos pecados podem ser apagados? Através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. O batismo, por sua vez, ele simboliza a nossa identificação. O batismo, ele simboliza a nossa identificação com a morte, com o sepultamento e ressurreição de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar da ceia do Senhor. Nós só compartilhamos da ceia do Senhor porque nós cremos nessas coisas. Porque nós cremos que Ele veio, que nós cremos que Ele foi crucificado, que Ele foi morto, sepultado, mas está vivo, Ele é ressurreto. É por isso que nós participamos. Se você não crê nessas coisas, eu imploro a você, não participe para que você não traga julgamento sobre você mesmo. É o que Paulo diz. É o que Paulo diz quando ele está ensinando sobre a ceia. Olha, se você não entendeu, eu estou aqui parafraseando, se você não entendeu 1 Coríntios 11, se você não entendeu o que é isso, não faça. Não faça, porque isso aqui é para crente. Isso aqui é para crente fazer. É para você que faz parte do corpo, é para você que é salvo em Cristo Jesus, é para você que entende o sacrifício feito, porque ele diz: eu entrego o meu corpo, eu derramo o meu sangue em favor de vocês, e a partir de hoje tenho com vocês uma nova aliança. Antes, vocês precisavam derramar sangue para ter os seus pecados perdoados. Hoje não precisa mais, ele está dizendo. Eu estou entregando o meu corpo, eu estou derramando o meu sangue em favor de vocês. Essa é a nova aliança. Essa é a nova aliança. Por quê? Porque vocês têm fé em mim, vocês creem naquilo que eu fiz, por vocês, para vocês. Então venham e participem da ceia do Senhor. Assim deve ser o nosso pensamento. Em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo explica exatamente o simbolismo do batismo. O que significa o batismo para nós? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele por meio do batismo na morte, para que, como Cristo foi ressurreto dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, com Cristo, nós fomos mortos para os pecados, e com Ele somos ressurretos para uma nova vida. É por isso que nós cremos no batismo. Além disso, o batismo serve como um ato tangível de obediência ao mandamento de Cristo. Por que eu tenho que ser batizado?
Porque Cristo mandou. Ponto final. Mas acho que pastor... Irmão, você crê em Cristo? Então você tem que ser batizado. Mas batismo não salva ninguém, é verdade. Mas querer ser batizado é um fruto da sua salvação. É um ato que você está dizendo publicamente: eu sou salvo. Portanto, existe a necessidade de ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe a necessidade. Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus está comissionando os seus apóstolos, ele diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas. Mateus 28, 19. Todas as coisas. O batismo é um testemunho visível da nossa fé. É uma expressão externa da nossa transformação interna. Nós estamos externando aquilo que Deus fez em nós internamente, através do Espírito. Essa é a função do batismo. Então, como crentes, nós precisamos abraçar esse chamado ao arrependimento e ao batismo. Tem muito crente dentro da igreja que ainda não foi batizado. E eu queria saber por quê. Vocês estão esperando o quê? O que vocês estão esperando para ser batizado? O Senhor Jesus voltar? Aí não precisa mais. Não é? Aí não vai precisar mais. Mas enquanto crente eu preciso obedecer, correto? E não foi o Senhor Jesus que mandou? Ide, pregue, batize e ensine tudo que eu vos ensinei. É isso que Ele mandou a gente fazer. E essa ordem aqui não foi só para os discípulos. Essa ordem é para todo aquele que crê. Ide, pregue, batize. Terceira coisa, o poder transformador do Espírito Santo. Veja, a primeira coisa foi o poder de convicção do Evangelho. A segunda coisa foi o chamado ao arrependimento e o batismo. A terceira coisa, o poder transformador do Espírito Santo. Versos 42 a 47 que nós já lemos. Não vou ler de novo, a gente já leu. Os primeiros crentes, então, eles foram marcados por essa dedicação aos ensinos dos apóstolos. A comunhão, a celebração da ceia do Senhor e a oração. O Espírito Santo agiu no meio deles, resultando em um sentido impressionante de unidade e provisão sobrenatural. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é crente no Senhor Jesus? Alguma coisa tem te faltado? E eu não estou dizendo, você tem tudo que você quer, senão você vai falar não. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Nós não temos tudo que queremos, mas nós temos tudo que nós precisamos. Porque Deus não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa. Irmãos, esse é o senso de provisão sobrenatural de Deus. É isso que Deus faz. E eu estou apontando aqui porque eles me deram um testemunho sobre isso esses dias. A coisa estava feia. Diego ficou sem trabalhar alguns dias. E aí quando o Diego volta a trabalhar, só vai receber daqui a pouco, chega uma encomenda e prover todas as coisas. Isso é experimentar o sobrenatural de Deus. Se você fica aí procurando coisas sobrenaturais, como fazer, como isso, como aquilo outro, isso é sobrenatural. Isso é. Essa provisão. Essa coisa que nunca falta, você não sabe de onde sai. E às vezes até dá para guardar uns 2 merréis, que nem dizia antigamente. É isso que Deus faz. Irmão, as vidas dessas pessoas, elas foram transformadas e eles se tornaram um testemunho vivo do poder do Evangelho. Eles se tornaram um testemunho vivo do Evangelho que eles ouviram. Eles não estão só pregando o Evangelho, eles estão vivendo o Evangelho que eles ouviram e pregam.
Isso nos desafia também a examinar a profundidade da nossa devoção a Cristo. E nos desafia também a autenticidade da nossa comunidade cristã. Isso aqui é uma comunidade cristã. Como podemos então experimentar um sentido semelhante ao que aconteceu na igreja primitiva? Como é que isso pode acontecer hoje no nosso meio? Como é que nós podemos então experimentar dessa união, dessa unidade entre o povo de Deus e esse sobrenatural nas nossas vidas, assim como a igreja primitiva experimentou? Primeira coisa, nós vimos aqui já, verso 42, o ensino das Escrituras. O ensino das Escrituras. Eles estavam comprometidos em aprender e entender os ensinamentos dos apóstolos. E os apóstolos foram ensinados por quem? Pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Eles estabeleceram, através dos concílios, através das conversas, como deveria ser o ensino. Olha, o ensino é esse. O ensino é bíblico. Para com esse negócio de, eu acho, eu vi, eu tive uma visão, apareceu um profeta do além, que eu não sei de onde que apareceu. Não! Ele diz, as Escrituras. As Escrituras. Se Jesus quisesse que eu e você soubesse de mais alguma coisa, estaria aqui. Estaria aqui. Porque o cânon das Escrituras, ele foi fechado. Não tem mais nada para acrescentar. Não tem que tirar nem acrescentar nada. Tudo o que Deus queria que soubéssemos está aqui. Já apareceram aí uns doidos falando que sabe quando Jesus vai voltar. Já marcou dia, hora, mês e ano e o Senhor Jesus não voltou. Outro dia na África, morreram ali mais de 30 pessoas de fome, porque tinha um pastor lá ensinando que quanto mais eles jejuassem e orassem, mais santos eles estariam. As pessoas morreram de fome, trancadas num lugar. E diz ele que está falando em nome do Senhor Jesus. Está falando em nome de Cristo. Onde nas Escrituras está escrito isso? Se eles estivessem ensinando e seguindo os ensinos dos apóstolos, adivinha o que tinha acontecido com esses 30? Estavam vivos até hoje. Ensino. 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo nos lembra que toda a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito ou perfeitamente preparado para toda boa obra. Veja, a Escritura nos ensina, corrige, exorta, instrui na justiça, para que possamos estar perfeitamente preparados para toda boa obra. Então, irmãos, para experimentarmos essa transformação, nós devemos, sim, priorizar o estudo das Escrituras. O quanto nós temos priorizado o estudo das Escrituras. É bom ler esses livros, tá? Eu estou emprestando um monte de livros para vocês, é bom ler eles. Eles são baseados na Bíblia. Tem Bíblia o tempo todo ali. Mas eles não substituem o poder da palavra do Senhor. É nela que nós devemos ir. Segunda coisa. Primeiro, ensino. Segunda coisa, para experimentarmos esse poder todo que eles também experimentaram. Ensino dos apóstolos. Segunda coisa, comunhão. Os primeiros crentes eram dedicados à comunhão, reunindo-se em unidade e apoio uns aos outros. Eles se ajudavam, eles se amavam, eles colaboravam, eles trabalhavam juntos. Isso é comunhão. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Diz, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais que vedes que o dia se aproxima. O que o autor dos Hebreus está dizendo? Reúna-se,
Não deixe de congregar, não deixe de vir à igreja, não deixe de estar com os irmãos, porque é ali que você encontra apoio, é ali que você encontra encorajamento, é ali que sua fé vai ser encorajada, é ali que você vai ser ajudado. É ali, com os crentes no Senhor. Através da comunhão, nós construímos relacionamentos saudáveis e profundos, irmãos. Eu disse hoje de manhã, né, até brinquei, né, eu falei que a minha melhor amiga é a Adriana. Ela é minha melhor amiga. Não tem melhor amigo, ela é minha melhor amiga. Aí eu falei, bom, para vocês não acharem que o pastor não é crente ou não está crente, tá bom, vou corrigir, meu melhor amigo é o Senhor Jesus. Né? Então minha segunda melhor amiga é a Adriana. Por quê? Porque é para ela que eu conto tudo, é com ela que eu converso, é ela que ora comigo, ela é minha melhor amiga. Agora, tirando a Adriana, eu tenho outros amigos. E os meus amigos, os meus melhores amigos, os amigos em quem eu confio, os amigos em quem eu posso verbalizar aquilo que eu estou sentindo, que nem para mim mesmo eu posso falar, mas para eles eu posso, nem para a Adriana muitas vezes eu posso falar, esses amigos têm que ser crente. Esses amigos precisam ser crentes, seu melhor amigo precisa ser crente. E nós temos crentes que dizem que não pode confiar em crente. Nossos melhores amigos precisam compartilhar da nossa fé. Sabe por quê? Porque eles é que vão te puxar pelo braço e falar, oi, você está indo pelo caminho errado. Sai daí. Aí está perigoso. Vem para cá. Fica comigo, eu oro por você, liga para mim, fala comigo. Enquanto um amigo que não é crente, sabe o que ele vai falar para você? Larga a mão disso aí. Isso aí não vai te levar a nada. Vamos festar, vamos tomar uma. Vamos para a gandaia. Você precisa esparecer sua cabeça. Então cuidado. Cuidado. Isso é comunhão. A comunhão, ela nos faz construir esses tipos de relacionamento. Nós compartilhamos os fardos. Nós experimentamos coisas sobrenaturais juntos. Nós encorajamos uns aos outros ao crescimento espiritual. Pode falar bobeira, pode rir, claro que pode. Pode descontrair, claro que pode. Mas faça isso com quem realmente vale a pena. A verdadeira comunhão, irmãos, ela é vital para experimentar a transformação e a unidade da igreja. Terceira coisa. Primeira coisa, ensino dos apóstolos, comunhão, a celebração da ceia do Senhor. Isso é de extrema importância. Os primeiros crentes, eles compartilhavam refeições juntos. Não apenas como uma necessidade física ou de fome, mas como um símbolo da sua unidade em Cristo. É por isso que nós estamos fazendo isso. Porque nós somos um em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós então compartilhamos da ceia do Senhor. Existe essa necessidade. Há quem diga que só vai para a igreja no primeiro domingo do mês, porque hoje é dia de Santa Ceia. Parece que tem alguma coisa miraculosa que acontece, que naquele dia ele é crente. Só naquele dia ele é crente, porque ele vai no primeiro domingo do mês para tomar Santa Ceia. Hoje eu preciso para o culto, porque é Santa Ceia. Nos outros 3 domingos não precisa. Ou foge, né? Ah, é Santa Ceia, não vou hoje não. Né? Exatamente. Não. O que nós fazemos aqui, essa reflexão que nós fazemos, não é para nos levar para longe, pelo contrário, é para nos trazer para perto. Irmãos, isso que nós fazemos, nós estamos fazendo junto como corpo de Cristo, e isso nos leva a lembrar o que Ele fez por nós. De novo eu digo, o que Ele fez por nós. 1 Coríntios 10, verso 16 e 17, Paulo explica que ao participar do pão e do cálice, isso representa a nossa participação no corpo e no sangue de Cristo, fortalecendo a nossa unidade como membros desse corpo. Como membros desse corpo. E quarto e último lugar, a oração. A oração. A igreja primitiva era dedicada à oração, reconhecendo o seu papel essencial no seu relacionamento com Deus. Eu acho que está aí uma das coisas que a igreja menos faz, é orar.
Ah, eu oro em casa. Amém. Mas a palavra de Deus diz para a gente se reunir para orar junto também. Nós até estudamos a Bíblia, nós até temos comunhão, nós participamos da ceia, mas na hora de orar, nós precisamos estar mais atentos com isso. Filipenses 4, 6, 7, que a Adriana leu aqui no início. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração, ela nos conecta com Deus, ela nos fortalece espiritualmente e ela nos capacita a experimentar esse poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Algumas pessoas dizem que querem ser usadas por Deus, mas não têm uma vida de oração. Algumas pessoas dizem que querem ensinar as coisas de Deus, mas não oram a respeito disso. Algumas pessoas dizem que querem evangelizar, mas não oram a respeito disso. Algumas pessoas dizem que querem discipular, mas não ora nem por ela e nem para a pessoa que ela quer discipular. Como é que faz? Como é que faz? Fica muito difícil. Para terminar, eu quero dizer que o Evangelho é que faz isso com a igreja. É o poder do Evangelho que faz isso com a igreja. Ele convence o pecador, ele dá poder àquele que tem fé, e ele encoraja a continuarmos firmes. Quando respondemos a esse chamado, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, assim como um dia nós fizemos, se você não fez isso ainda, faça isso. Arrependa-se e volte-se para Cristo. Quando nós fazemos isso, nós experimentamos o poder do perdão. Você já experimentou o poder do perdão? Não? Já experimentou o poder do perdão? Só quem experimentou o poder do perdão é capaz de perdoar, sabia? Só quem experimentou esse poder é capaz de perdoar. Que nós possamos, irmãos, assim como a igreja primitiva, nos dedicarmos ao ensino da palavra do Senhor. Nos dedicarmos à comunhão, nos dedicarmos à celebração da Santa Ceia e nos dedicarmos à oração. O Evangelho, ele deve ser manifesto àqueles que não creem, através das nossas, não só das nossas palavras, da nossa língua, da nossa boca, mas também através das nossas vidas. Que Deus, na sua profunda sabedoria, na sua profunda misericórdia, possa capacitar a igreja dele nessas coisas. E que possamos ser verdadeiramente testemunhas eficazes. Veja, eficácia é a palavra. Nós precisamos ser eficazes naquilo que nós proclamamos. Nós precisamos ir direto ao ponto. Nós precisamos ir direto ao ponto. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Você precisa de Cristo todos os dias. Se eu e você, que já o temos, nós clamamos por Ele todos os dias, imagina quem não tem. Nós precisamos fazer isso. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo incrível exemplo que nos foi aqui apresentado no capítulo 2 de Atos. Nós te pedimos, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, haja nas nossas vidas, ó Pai, transforma as nossas mentes e corações todos os dias e nos revele qualquer área, Senhor, que precisa de arrependimento, que precisa ser mudada, Senhor Deus, que precisa de transformação. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar esse chamado, a evangelizar e abandonar os nossos caminhos pecaminosos. E ajuda-nos a trilhar o caminho da justiça, nós te pedimos, Senhor. Enche-nos a cada dia ainda mais com teu Espírito Santo, Senhor.
para que nós possamos experimentar essa unidade e a provisão sobrenatural que tanto fizeram a diferença na igreja primitiva. Que nossas vidas sejam verdadeiramente um testemunho do poder transformador do Evangelho. E que isso nos leve à intrepidez para pregar a Tua palavra. E assim outros sejam atraídos a Cristo por causa do nosso testemunho. Capacita a Tua igreja, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.